Questão 45. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies de verme esquistossoma, é o Praziquantel. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. O processo é semelhante ao do antibiótico, ao do inseticida. Você tem aí, nesse caso, alguns desses parasitas apresentando alteração do seu material genético, eles já apresentam essa alteração, é aleatório, essa mutação acontece de forma aleatória. E se ocorrer essa mutação e tiver aí, nesse caso, algum parasita com essa característica genética de apresentar resistência ao medicamento, o medicamento não é eficaz sobre ele, o medicamento não vai afetar esse parasita. O que acontece é que esse parasita ele não é afetado, porque ele é resistente a esse medicamento, esse vermífugo, mas outros parasitas da mesma espécie ainda não têm essa mesma característica genética, então vão apresentar aí, nesse caso, sensibilidade a esse medicamento. Os parasitas que são sensíveis ao medicamento morrem pela ação desse medicamento e os parasitas resistentes sobrevivem. Os parasitas resistentes que sobreviveram, eles agora não têm a mesma competição que antes e eles têm uma maior facilidade para se reproduzir, aumentando aí a população de parasitas resistentes. Com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais recorrente a presença desses parasitas resistentes e a eficácia desse medicamento, ela vai aí, nesse caso, diminuindo com o tempo. Esse medicamento é eficaz contra a linhagem de parasitas que são sensíveis a ele. Se a gente tem a maior parte agora das pessoas infectadas por parasitas que são resistentes, o medicamento perde a sua eficácia. E a gente precisa de uma nova fórmula para poder conseguir agir sobre esses parasitas que são resistentes. Vamos lá. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento. É uma ideia lamarckista, né? Que eles vão se tornando resistentes para se adequar à condição e conseguir sobreviver nesse meio. Não. Então, aí, nesse caso, estaria errado. A gente tem que procurar a explicação neodarwinista, né? Que é o que a gente aceita hoje em dia como explicação para a evolução. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Adquire essa característica do meio, absorve o medicamento, adquire uma característica de resistência, então também faz uma confusão danada aí e não tem relação com seleção. Aí, nesse caso, a seleção artificial que está sendo feita pelo próprio medicamento, agindo selecionando as linhagens de parasitas resistentes, esses parasitas resistentes conseguindo se reproduzir no meio e fazendo com que essa característica seja passada aos seus descendentes a partir desse processo reprodutivo. Letra C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Eles não estão transmitindo resistência ao medicamento de um verme para o outro. Eles transmitem essa característica de forma hereditária. Esses vermes resistentes se reproduzem, passando aos seus descendentes a mesma característica genética. A letra C dá a ideia de que tem um verme adulto aqui, um outro verme adulto ali, eu que sou resistente, passo a minha característica de resistência para o verme que está aqui vivendo junto comigo. E não, aí nesse caso eu que tenho resistência vou me reproduzir e os meus descendentes vão podem apresentar a mesma característica genética que eu apresento, que seria de resistência. Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Sim, sobrevivência maior, eles podem se reproduzir e passar aos descendentes essa característica, né? Letra E. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes. Não, na verdade, os vermes não resistentes ao medicamento, sensíveis ao medicamento, são eliminados pelo próprio medicamento. Não é o verme resistente que está matando o verme sensível. O verme sensível está morrendo a partir da ação da própria medicação que está sendo aplicada nesse paciente. Então, a letra correta seria a letra D. Questões que falam sobre resistências a medicamento, a antibiótico, a vermífugos, né? E nesse caso, não são difíceis de serem encontradas. A gente vê que a automedicação é algo sempre muito preocupante, né? A venda de antibióticos, ela é controlada. Então, hoje em dia, a gente tem a venda controlada de antibióticos, o que ajudou muito a controlar
esse processo, né, de seleção artificial que a gente via que acontecia com maior frequência. No caso dos vermífugos, a gente já não tem muito isso, né? O vermífugo a gente consegue comprar. E aí é muito comum se ouvir, toma vermífugo uma vez por ano. Para quê? Você sabe se tem verme? Então, o ideal é, uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano de preferência, né? 2 vezes ao ano ali você fazer um exame de fezes para verificar se você tem algum tipo de parasita intestinal e exame de sangue, né, também que é importante, para poder ver se tem algum tipo de parasita e, se houver a presença de um parasita, buscar uma medicação específica para o tratamento do problema. Então, não sair tomando medicação por conta própria, porque quando a gente toma essa medicação por conta própria, a gente pode estar aí, nesse caso, fazendo esse processo de seleção artificial, auxiliando nesse processo de seleção artificial e aumentando a chance de você ter a seleção de organismos que são resistentes. E isso vai, aí, nesse caso, trazer consequências graves mais para frente, porque você vai precisar de outros medicamentos, novas fórmulas, medicamentos muitas vezes mais específicos, o que torna a medicação mais cara, torna o tratamento muitas vezes difícil. Por mais que a gente ache que o vermífugo não é caro, né? Dependendo do tipo de doença, o vermífugo pode ser caro, e dependendo do tipo de doença, a gente vê que afeta uma parte da população muito pobre. Então, também tem uma questão financeira, econômica aí envolvida nesse processo, tá? Então, seria aí, nesse caso, letra D, a opção correta.